Dando continuidade a esse tema, eu peço ao Maicon para que compartilhe, se conseguir, Maicon, a imagem que eu lhe mandei, que é um exemplo de uma folha de pagamento, para ver se os amigos conseguem enxergar com mais facilidade isso que eu estou lhe falando e o seu correspondente impacto na base de cálculo. Está nos ouvindo, Maicon? Doutor, já está aparecendo. Só um segundo. Está todo mundo vendo bem essa imagem? Sim. Está todo mundo vendo bem essa imagem? Eu consigo ver bem. Doutor Charles, minha conexão melhorou? Tá melhor agora. Vamos lá. É importante que seja bem visível para vocês essa imagem. Vamos olhar o primeiro ponto. Tem dois quadrados vermelhos na parte inferior da imagem, que ali é justamente a base de cálculo, salário e contribuição. Que vocês estão enxergando ali o número 2.989,15. Esse valor de 2.989,15 é a base de cálculo. É sobre esse valor que há a incidência da alíquota de 20% da empresa. É por esse valor que a empresa está recolhendo o INSS. Como é que esse valor é formado, esses 2.989? No canto direito da imagem, nós temos uma seta verde, que ela remete ali para a base de cálculo. Então, nós temos ali horas normais, que dá R$ 2.305, horas extras, e o DSR, o descanso semanal remunerado, o reflexo. A soma desses proventos chega ao valor de R$ 2.989. Essa é a base de cálculo de todas as empresas, segue esse mesmo padrão. Mas nós temos aqui, seguindo abaixo desta imagem, nós temos os descontos na folha de pagamento. Então, nós temos aqui, no canto esquerdo da imagem, ali grifada em amarelo, a rúbrica 290, que é o Vale Transporte. Nós temos a 675, que é o Vale Alimentação. Nós temos a 804, que é o Plano de Saúde, e a 807, que é a coparticipação do Plano de Saúde. Agora, seguindo para o lado direito dessa imagem, nós temos os descontos somados. Então, a soma do Vale Transporte, do VT, do VR e do Plano de Saúde, nós temos R$ 757, que é descontado do salário do funcionário, ou seja, ele ganha menos, mas isso não é deduzido, não é diminuído, não é excluído da base de cálculo. Então, a base de cálculo correta, que é essa conta aqui embaixo que está em azul, é o salário convencional, a base de cálculo convencional, menos os descontos. Porque se o próprio nome fala que é desconto, ele deve ser descontado. E não há. Então, neste caso, para esta empresa, ela deveria recolher os 20% sobre R$ 2.231 e não 20% sobre R$ 2.989. Então, nós temos um crédito especificamente sobre esta quantia. E a grande segurança que envolve este procedimento é que esses descontos estão expressamente previstos na legislação. E para que nós possamos fazer essa análise, nós precisamos de um único arquivo, basicamente, que é o arquivo MANAD, que toda empresa possui. Ela nos passa esse arquivo, nós fazemos o cálculo e, repetindo, sem custos, nós fazemos esse cálculo e apresentamos esse resultado. Se for um resultado satisfatório, positivo,
e a empresa decidir por nos contratar, aí é outra conversa. Ela vai nos contratar, a nossa remuneração ela é exitória e, principalmente, nós vinculamos em todos os nossos contratos de recuperação tributária um seguro garantia. Significa dizer que se a empresa tiver qualquer prejuízo com o nosso trabalho, até o limite de 3 milhões de reais, nós devolvemos os honorários e suportamos os prejuízos da empresa. Senhores, esse é o primeiro tema que eu gostaria de expor a vocês, essa possibilidade de recuperação sobre os descontos salariais na folha de pagamento. É um tema bastante interessante e que vem trazendo um resultado muito positivo para as empresas, porque a grande maioria recolhe normalmente e acaba não se apercebendo desta possibilidade. Me dá uma parte aqui, meu amigo Balaban, Charles falando. É importante destacar, né, para todos que nos escutam, de que a gente já tem feito esse trabalho, né? Então, não é nenhum plano piloto. E, não obstante ser um tema novo, a gente já tem a experiência de ter feito esse trabalho. Como o Charles bem colocou, esse trabalho a gente já vem aplicando, tanto aí no estado do Amazonas, nós temos já alguns clientes que estão executando esse trabalho desta forma, desse jeito, e assim como no Brasil todo. O Dr. Charles tem todas as referências dos nossos clientes. Nós temos mais de 350 milhões de reais em recuperações e nós nunca tivemos nenhuma autuação contra os nossos clientes. Dando continuidade, um outro tema que eu gostaria de apresentar a vocês, que é um tema bastante interessante, e eu inicio a exposição deste tema com aquela máxima, que quando a oferta é de graça, o santo desconfia. E esse tema é muito interessante. É um tema que vai dar muita discussão. Por isso que a nossa recomendação para esse tema é judicialização. Não é recuperação administrativa. É ação judicial, mandado de segurança. Mas vale a pena essa ação judicial, porque em matéria tributária a pretensão ela se dá por mandado de segurança. A ação judicial, que muitas vezes se briga, é mandado de segurança, e mandado de segurança não tem sucumbência. Então você pode pedir 10 milhões de reais e se perder não vai ter que pagar honorários pela parte que perdeu. Então vale a pena. É um excelente investimento. E qual é o ponto 2 da nossa conversa? A limitação da base de cálculo do Sistema S de terceiros, SESI, SENAI, SESC, Sistema S, o 5.8 da folha de pagamento, a limitação dessa base de cálculo a 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Ou seja, a sua base de cálculo deixa de ser o total da folha e passa a ser 20 mil reais. Hoje o salário mínimo nacional é 20 vezes o salário mínimo, 20 mil, dá R$1.000 mais ou menos o salário mínimo, nós vamos fazer uma base de cálculo de 20 mil reais. Ou seja, a empresa, ao invés de recuperar isso de forma pagar sobre R$1 milhão, ela vai pagar sobre 20 mil. Ou seja, o teu recolhimento do Sistema S, ele vai ser na ordem de R$1.000 por mês. 5.8 vezes 20 mil vai dar em torno de R$1.000 por mês de recolhimento do Sistema S. E por que eu coloco essa tese? Antigamente, aos mais experientes, por assim dizer, não os mais antigos, mas sim os mais experientes, os mais vividos, devem lembrar do famoso INPS,
Quando existia o INPS, ele foi extinto em 1981, com o advento da Lei 6.950 de 81, que extinguiu o INPS e criou o INSS, a Previdência Social. E essa lei de 81, ela estabeleceu os parâmetros do recolhimento desta contribuição. E no artigo 4º desta legislação, que é a Lei 6.950 de 81, ela estabeleceu que a base de cálculo, seja da cota patronal, seja da parte do Sistema S, era de 20 vezes o salário mínimo. E qual que era a redação da lei? No artigo 4º, ela colocou que o salário contribuição destinado à Previdência Social terá como base de cálculo o valor correspondente a 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país. E o parágrafo único do artigo 4º, ele coloca as contribuições destinadas a terceiros, vírgula, para fiscais, também se aplica o limite de 20 vezes o salário mínimo vigente no país. Isso está na legislação e essa lei está vigente. Essa lei não foi revogada. No entanto, não é isso que ocorre na prática. Na prática, a base de cálculo é o total da folha. E por que é o total da folha? Porque em 1986 veio o decreto 2318 de 86 e ele, no artigo 3º, ele revoga o artigo 4º da lei de 81. Ele revogou a lei de 81, mas ele revogou apenas o caput. Ele só revogou a parte patronal. E toda a norma tributária, assim como a norma penal, deve ser interpretada restritivamente. Ou seja, se o decreto-lei de 86 não falou do Sistema S, permanece válido o dispositivo da lei de 81. Ou seja, teoricamente, pelo disposto na legislação, as empresas nem precisavam de ação judicial, já deveria recolher sobre 20 vezes o maior salário mínimo, ter a base de cálculo de 20 vezes o maior salário mínimo. Mas é arriscado, porque o costume, há mais de 30 anos que as empresas estão, mais de 40 anos que as empresas estão recolhendo sobre o total da folha. Não é do dia para a noite que se muda um costume de 40 anos. Mas a legislação é clara. E o STJ, em março de 2020, ele julgou esta tese favorável aos contribuintes. Ou seja, meus amigos, é uma grande oportunidade para vocês estancarem a prescrição, deixar de perder este crédito e, principalmente, em épocas de reforma tributária, que estão se falando em vários projetos para modificar o recolhimento, é uma forma de você garantir o teu direito anterior. Porque facilmente o governo pode criar um novo decreto-lei e regulamentar esta situação. Então, senhores, esse é o tema 2. O tema 1, descontos salariais administrativo. O tema 2, terceiros, limitação da base de cálculo judicial. Um tema muito bom. Vale a pena a procuração judicial. Nós estamos tendo êxito em todos os nossos processos com decisões favoráveis. Com certeza vai gerar um bom benefício para as empresas. Inclusive, aquelas empresas já extintas podem fazer o pedido de restituição em dinheiro. Dando sequência ao nosso ponto 3 da nossa conversa. O próximo tema, senhores, é um tema bastante interessante. Ele, no ponto de vista contábil, ele é mais complexo de se entender o raciocínio dele, mas eu vou procurar e me esforçar ao máximo em ser didático ao tentar expor isso a vocês. Este tema só se aplica para empresas que se paga ICMS, indústria, comércio, que tenha ICMS. Para serviço, não se aplica. Então, infelizmente, quem é do segmento de serviço, a este tema não tem
resultado. Mas ainda há mais 2 temas muito bons para o segmento de serviços que envolvem PIS e COFINS. Esse tema que eu estou falando, senhores, é o benefício fiscal de ICMS. Aí no estado de Amazonas, há vários incentivos fiscais dados pelo governo do estado, de modo a fomentar a atividade econômica regional, trazer empresas, e muitas empresas se alocam aí no Amazonas, principalmente em Manaus, justamente por causa dos benefícios fiscais, benefícios esses de ordem estadual, dados às empresas. E esses benefícios fiscais, eles sempre foram tratados, isso já é uma linguagem técnica e contábil. Dentro dos balanços das empresas, os benefícios fiscais, eles eram tratados como subvenções de custeio, por um dogma. Não havia nenhuma norma, não havia nenhuma diretriz, não havia nenhuma orientação, nenhuma legislação, e ela tratava isso contabilmente como subvenção de custeio. E o que isso implica? Que subvenção de custeio é considerado receita, é considerado faturamento. Ou seja, o benefício que a empresa tinha no ICMS, ela tinha que pagar imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS sobre ele. Vamos imaginar o seguinte exemplo hipotético. A empresa em Manaus, ela teria que recolher de ICMS, vamos imaginar um exemplo hipotético, ela teria que recolher uma alíquota interestadual de 12% sobre uma operação. Então, de uma operação de R$1 milhão, a alíquota interestadual, 12%, eu teria que pagar R$120 mil sobre aquela operação de ICMS. No entanto, o estado de Manaus, o estado do Amazonas, geografia está ruim, hein? Pelo amor de Deus. O estado do Amazonas dá o incentivo que para aquela operação a alíquota do ICMS é 0. Ou seja, ele não pagou ICMS por aquela operação. Mas esse ICMS, ele é destacado na nota fiscal. Ele é declarado e não pago. E como que isso impacta nos tributos federais? Como subvenção de custeio. E ele interpretava que os 120 mil era faturamento, era receita. E a empresa tributava 34% de RPJ e CSLL sobre ele, mais 9,25% de PIS e COFINS. No entanto, em 2017, veio a Lei Complementar 160 de 2017. E ela estabeleceu, no artigo 9º, salvo engano, que todo incentivo fiscal dado pelos estados não compõe o lucro real, não integra a base de cálculo por se tratar de subvenções para investimento. Ou seja, em 2017 veio uma nova classificação contábil e ele passa a ser tratado como subvenção para investimento e não tributado. Ou seja, a empresa, por não existir uma lei anterior que o definia e haver essa lei complementar 160 de 2017, ela pode recuperar todos os valores de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS sobre os incentivos fiscais. Aí no estado do Amazonas, principalmente em Manaus, é uma grande oportunidade. E também, como colocaram nos 2 primeiros assuntos, nós fazemos este cálculo sem custos para as empresas para verificar o quanto é este benefício. Dando continuidade ao tema 4. O tema 4 e 5, nós vamos falar sobre PIS e COFINS. O primeiro tema é a nova classificação dada ao STJ do conceito de insumos para PIS e COFINS. Este tema só se aplica a empresas no lucro real,
na sistemática da não cumulatividade. Significa dizer, aquelas empresas que pagam 9,25 de PIS e COFINS, não aquela que paga 3,65. Então, só se aplica às empresas que pagam 9,25. E todo mês ela faz aquele encontro de contas, crédito e débito, apura e paga. O STJ, em 2017, ele julgou este tema ampliando o conceito de insumos. E qual é o exemplo que vou elucidar a vocês sobre essa nova mudança de entendimento, que é, inclusive, o exemplo que o STJ usou na decisão. Imaginemos o processo de fabricação de um bolo. A Receita Federal ela sempre interpretou que no processo de fabricação de um bolo, era autorizado a empresa se creditar de PIS e COFINS do fermento, do chocolate, do trigo e do ovo. Esse sempre foi a interpretação da Receita. Os insumos diretamente ligados ao produto ou serviço geram crédito de PIS e COFINS. No entanto, o que o STJ decidiu sobre esse tema? Que há outros insumos indiretos que são essenciais para chegar no produto fim. Como vai se fazer um bolo sem a forma, sem o fogo, sem o forno, sem a luz, sem o gás? E dado esta decisão do STJ que ampliou o conceito de insumos, hoje nós temos uma infinidade de insumos indiretos dentro das empresas que permitem o crédito de PIS e COFINS. Seja telemarketing, seja os insumos indiretos, publicidade e propaganda, telefonia, materiais de limpeza, tudo isso recebeu uma nova classificação contábil que gera um crédito de PIS e COFINS. Então, tão logo não vem a reforma tributária, que esse projeto do governo, que ao meu ver é o pior projeto de todos, que cria a CBS, que vai aumentar significativamente, principalmente para o segmento de serviços, do recolhimento de PIS e COFINS, está aí uma grande oportunidade para a recuperação dos insumos de PIS e COFINS. Por fim, o nosso último tema, derradeiro, que é também um crédito de PIS e COFINS sobre despesas financeiras. Esse é um tema um pouco mais técnico, mas o resumo dele é: todo o custo que a empresa tem com emissão de boleto, tarifas bancárias, principalmente financiamentos bancários, leasing, geram créditos de PIS e COFINS. Por que isso? Por que gera esse crédito? Ao passo que há uma instrução normativa, a 404 de 2004, onde ela estabelece especificamente o crédito a todas as empresas, o crédito escritural, não é de insumos, crédito escritural de despesa financeira. E essa instrução normativa, ela permaneceu válida até o final do ano passado, até dezembro de 2019. A instrução normativa 404 permaneceu válida, permitindo o crédito escritural de PIS e COFINS sobre despesa financeira. Por que as empresas não tomavam esse crédito de PIS e COFINS sobre despesa financeira? Porque em 2002 veio uma legislação beneficiando os bancos. E os bancos, a partir de 2002, não pagavam PIS e COFINS sobre a operação deles. Se o banco não paga PIS e COFINS, como o princípio da não cumulatividade, que vai repassando o tributo ou o crédito, a empresa que toma o serviço do banco não pode gerar esse crédito. Se o banco não paga, a empresa não paga. Por isso que não gerava o crédito. Mas a instrução normativa permanece válida. E em 2015, o decreto, a legislação que havia dado esse incentivo aos bancos, ela é revogada. E a partir de 2015, os bancos voltam a pagar PIS e COFINS.
E se os bancos voltaram a pagar PIS e COFINS em 2015, a Instrução Normativa 404 se aplica. E as empresas, por consequência, a partir desta data, podem tomar crédito de PIS e COFINS sobre a despesa financeira até a data da revogação da Instrução Normativa. Então, todos os atos jurídicos e as retificações contábeis realizadas anterior a 2019, anterior a dezembro de 2019, se pode computar o crédito de PIS e COFINS sobre as despesas financeiras. Senhores, esses foram os 5 temas que eu selecionei para conversar com vocês nesta tarde. 1. Descontos salariais, recuperação do INSS, limitação da base de cálculo do Sistema F, que é o único tema judicial que eu falei. Benefício fiscal do ICMS, os seus reflexos no imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, que é administrativo. Tema 4. Novo conceito de insumos para PIS e COFINS, que ampliou esse cenário, é muito bom, administrativo. E o tema final, que é o crédito das despesas financeiras para PIS e COFINS. E lembrando que para todos esses procedimentos nós executamos o cálculo sem o compromisso de contratação. E por que eu enfatizo isso? Porque a empresa pode ter feito recuperações, elas estarem corretas, mas ainda há um saldo positivo. Dá para recuperar. No cenário 2, a empresa já fez recuperações, elas estão corretas e não tem mais nada para fazer. Então, não tem por que nos pagar, se já foi feito tudo. E a terceira hipótese, pior, é ao invés de, infelizmente, já nos deparamos com essa situação, é enxergarmos um débito, enxergarmos uma dívida ao invés de um crédito. Todos os nossos cálculos são feitos mediante um termo de sigilo e confidencialidade, onde nos comprometemos a executá-los e não cobrá-los, tampouco divulgar as informações das empresas. E aí, no estado do Amazonas, o nosso parceiro é o Dr. Charles Garcia, um grande amigo que nos representa, e é uma parceria declarada. Então, todos os nossos clientes aí no estado do Amazonas, os contratos são feitos com ambos os escritórios, com a JP Balaban e com a Coimbra e Garcia Advogados. Doutor Balaban, meu muito obrigado e um abraço fraterno. Pessoal, muito obrigado por nos assistirem. Deixo o meu especial agradecimento a todos que dedicaram uma parte do seu dia para nos ouvir e poder compartilhar conhecimento. E destaco que o princípio da sabedoria é a dúvida. Então, as perguntas que possam existir, ou talvez aquelas que não foram expostas, podem entrar em contato diretamente com o Dr. Charles, com o Dr. Michael, que por sua vez replicarão o meu contato, e eu estou à disposição de todos. Meu especial agradecimento ao Michael por toda essa logística e a condução dessa excelente reunião, e ao grande Charles, meu amigo, meu irmão. Estamos juntos e, se Deus quiser e Ele quer, vamos levar esses benefícios a todo o estado do Amazonas e engrandecer mais a parceria entre os escritórios. Tenho certeza, e o tempo já nos provou, que você é uma pessoa ímpar, séria, correta e honesta. E gente como o senhor que nós estamos precisando para fazer parcerias e trabalhar em conjunto. Obrigado e uma boa tarde a todos. Bom trabalho. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.